Alô você, que bom que você está aqui para nos acompanhar no estudo de mais uma lição. Primeiramente, meninas, eu quero dizer que na semana passada foi feita uma promoção, que quem compartilhasse e comentasse estaria concorrendo ao sorteio de um livro. Para vocês que compartilharam e comentaram, acompanhem os comentários, porque ali será divulgado o vencedor. E na semana que vem teremos mais sorteios. Aguardem. Meninas, antes de começar o estudo da nossa lição, eu vou pedir para você, Sofia, que se apresente, mas eu já disse o seu nome, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Sofia. Sofia, e você é da onde? Eu sou daqui da Central, de Campo Grande. Quantos anos você tem, Sofia? Eu tenho 14 anos. Velha demais. E você, Clara? Qual que é o seu nome? Clara, sou da Igreja Central também, tenho 14 anos. E você? Qual é o seu nome? Sua idade? Eu sou Alexandre, também sou aqui da Central e eu tenho 14 anos invertido. Também estou igual vocês, tá? Só invertido. O 4 vem primeiro. Bom, antes da gente começar o estudo da nossa lição, Sofia, você pode fazer uma oração para a gente, para que o Espírito Santo abençoe o nosso estudo? Claro. Curve agora a sua fronte onde você está para que nós possamos orar. Querido Pai Celestial, muito te agradecemos por mais esse estudo. Pedimos para que o Senhor possa nos acompanhar e providenciar para a gente o entendimento necessário. Te pedimos a presença do Espírito Santo e para que nós possamos entender tudo o que o Senhor quer nos dizer hoje. Pedimos em nome do nosso Jesus. Amém. A lição do nosso estudo, ela está no nosso roteiro TIM. Clara, mostre, por favor. É a lição 3 e o título dela é Serva do Senhor. É a história, vamos ver se você adivinha de quem é. Você sabe de quem é, Sofia, a história de quem nós vamos estudar? É a história da mamãe de Jesus, Maria. Maria, olha só a história dessa menina, né? Ela, pelo que a gente sabe, ela era uma adolescente, né? Ela ainda não estava, ela estava noiva de José. E o anjo Gabriel apareceu para ela e falou que ela teria um bebezinho. Um bebê. Então, ela recebeu essa notícia do anjo Gabriel. E qual que foi a resposta dela, Clara? O que ela falou para o anjo Gabriel quando ele chegou e falou assim, olha, você vai ser a responsável por ter o filho unigênito de Deus. Falou que seja sua vontade, que seja feita a vontade dele. Esse é o versinho que a gente tem que decorar dessa semana? Acho que é, tio. Acho que é. É sim, ó. Lucas 1,38. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Essa lição nos traz assim um entendimento, assim, vem aclarar aquilo que a gente tem sobre submissão à vontade de Deus. Imagina só, ela era uma menina, né, uma adolescente que estava noiva, e chega um anjo e fala para ela assim, olha, você vai ter um filho, você vai ser a mãe de Jesus, um filho unigênito de Deus. Imagina a cabecinha dela, naquela sociedade ainda. Aí, vocês, o que vocês falariam? Você tá ali lavando roupa, aí é uma adolescente, aí chega um anjo, aí fala que você vai ter um bebê, sendo virgem, e aí você fala o quê? Não, que seja feita a vontade de Deus. Não, pensa você aí, tipo assim, eu acho que eu não falaria isso, não. Acho que eu não ia gostar. A lição fala pra gente assim, o que você falaria? Ah, que ótimo, que privilégio. Você falaria isso ou você falaria, nossa, mas você tá louco, anjo? Ou você falaria, será que eu estou louco? Porque é muito fácil você se perguntar, será que eu não tô delirando nesse momento? Por que eu tô vendo um anjo? Com duas meninas ótimas aqui, eu vou até assumir aqui, eu deixo elas falando. Desculpa, quebrei o raciocínio, continue. Não, nós estamos falando sobre como Maria foi completamente submissa e como ela deu um grande exemplo até para Jesus que viria, né? Porque a gente vê na infância de Jesus que ele foi um menino muito obediente e submisso. Imagina como falar para os pais, né? Ô pai, apareceu um anjo aí, falou que eu vou ficar grávida. Se você chegasse e falasse, é difícil. Assim, tem que... né? Ai, tem que ter muita fé, né? É verdade. Na verdade, acho que o Rodrigo Silva viu um vídeo dele falando que
José, ele foi uma pessoa que teve muita compaixão com Maria, que ele pensou que a Maria estava mentindo, mas ele mesmo assim não queria que nada de mal acontecesse com Maria. Porque assim que esses boatos viessem a se espalhar ali em Nazaré, não podia ser que não desse muito bom pro lado de Maria. Não era uma cidade muito grande. Falou que era uma cidadezinha ali na região da Galileia. Então, fofoca ali corria rápido. Assim, até as pessoas até viam com maus olhos, né, a cidade assim de tão pequenininha, insignificante como ela era, né? Mas foi muito importante que Jesus nascesse ali, né? Por que foi importante, Sofia? Porque as pessoas viam Nazaré como um lugar, assim, até com um pouco de preconceito. Estava falando com a Clara, que era como se fosse a periferia de hoje, talvez. Tipo, da onde que ele é? É lá da favela. A maioria das pessoas tem um pouco de preconceito com isso. E Nazaré não era uma cidade muito bem vista. E aí, era uma cidade que era boa para Jesus nascer lá, porque era um pouco afastada, tipo, da onde tinham grandes... Como que era o nome? Templos, sinagogas? Eu vi vocês comentando sobre a história dos deuses pagãos, gregos, a mitologia grega. Na terça-feira tem um bloco. O making of. Falando que ali naquela cidadezinha seria importante ele nascer porque ele não chamaria atenção. Ele também estaria livre das influências dos mestres religiosos dos grandes centros judaicos, também como a cultura grega pagã. Eu achei isso muito legal. E é muito legal também pensar, porque Jesus poderia vir, ele não precisaria ter nascido, né, de um ser humano, ele não precisaria ter vindo adulto. Ele poderia ter vindo adulto, ele poderia ter vindo com toda a glória que ele tem, ele é o rei do universo, mas ele resolveu vir nascendo numa família humilde, num lugar afastado, sem toda aquela pompa e circunstância que um rei tem, principalmente o rei do universo, né? Por que, Sofia, você acredita que ele veio dessa forma? Qual que era o intuito de Jesus? Eu acho que Jesus queria mostrar pra gente que mesmo ele sendo o rei do universo, ele estava dando um exemplo pra gente sendo veio humilde. Como nós, se tornou um de nós. Nasceu, viveu. E também porque daí ninguém pode falar, mas foi fácil pra Jesus não cair em tentação, né? Ele viveu tudo do bom e do melhor. Não, Jesus, assim como nós, ele foi um bebê, ele foi uma criança, ele passou por desafios da adolescência, da vida adulta, ele foi traído, e ele também não nasceu num ambiente bom, num ambiente que ele era rico. Então, acho que isso tudo contribuiu para que hoje a gente pudesse ter uma lição e também para mostrar como que Jesus, em meio em todo aquele ambiente, ele ainda foi humilde, ele foi uma pessoa boa para ser exemplo para a gente, se a minha dicção me permitir falar. E vocês viram, né? Essa lição, eu tirei, assim, dois aspectos que eu achei fantástico nessa lição. Primeiro, é a obediência de Maria, né? Maria foi submissa à vontade de Deus, falou, seja feita a vontade de Deus, é isso que Deus tem para a minha vida, que seja. Mas ela só chegou a esse ponto de aceitar essa revelação que Gabriel trouxe para ela e de se colocar na condição, porque ela poderia ter rejeitado, falado, não, Gabriel, não quero, não vou ser. Pessoas vão pensar coisa ruim de mim. Ela teria, mas ela só chegou a essa conclusão porque ela conhecia as Escrituras. Ela tinha estudado muito as Escrituras, que é um dever que a gente tem. Hoje a gente tem muito mais luz. E quando o Gabriel, o anjo, foi falar para ela, ele falou que seria pelo poder do Altíssimo, para deixar bem claro que aquilo seria um milagre divino. Exatamente. E hoje em dia, Sofia, mostra aí o livrinho que nós vamos estar estudando nesse trimestre, ó. Chama O Libertador, da série Os Escolhidos. Hoje em dia nós temos muito mais luz sobre o que aconteceu e sobre o que vai acontecer do que eles naquela época, porque as profecias vieram se revelando aos poucos. Em Maria se cumpre aquilo que Deus tinha falado para Eva, lembra? Vai virar o filho de uma mulher que vai ser o libertador do mundo, do pecado. Então, esse é um ponto fundamental da lição, a gente estudar para que a gente saiba quais são as vontades de Deus, para que a gente se torne submisso, para que a gente seja obediente. Um segundo ponto, um segundo aspecto importantíssimo para a gente terminar a lição é que Deus, como a gente disse aqui, Deus poderia ter vindo adulto já, com a sua riqueza, assim,
para chamar a atenção do mundo, né? Ele poderia vir com aquilo que as pessoas dão importância, que é a riqueza, as glórias, né, dessa terra. Ele poderia ter vindo, mas não, ele veio através de uma mãe, ele nasceu. Por quê? Porque Deus gosta, Deus quer que nós, seres humanos, participemos da história da redenção, né? A gente é observado pelo mundo inteiro. Quando teve o pecadinho que nasceu lá no céu, ainda não vamos nem dizer sobre Adão e Eva, mas quando houve aquele egoísmo, a soberba de Satanás que fez com que ele pecasse, ali nasceu uma dúvida no universo inteiro. E nós aqui na Terra temos um papel importantíssimo. Deus nos escolheu para que nós mostremos ao universo o amor e a justiça dele. Nós temos um papel especial. E Maria teve um papel, gente, a gente não pode negar. Ela foi um papel primordial. Deus confiou a ela a educação de Jesus. Porque Jesus nasceu e na semana que vem daqui 2 semanas nós estaremos estudando sobre crescendo em graça e em estatura, que Jesus foi crescendo em conhecimento também, Deus confiou. Então, Deus quer que nós participemos, então nós somos muito, muito, muito importantes para Deus. Não só porque somos amados, mas também porque temos esse papel fundamental de mostrar o caráter de Cristo. E nessa semana, meninas, que a gente se lembre disso. Primeiro, estudar a lição, para que a gente sempre saiba a vontade de Deus e que a gente tenha a decisão de ser submisso, porque a gente pode escolher não querer fazer a vontade de Deus, mas o melhor é fazer. E o segundo papel importantíssimo, o segundo aspecto importantíssimo que a gente tem que ter é saber que nós somos amados e que Deus confia a nós o objetivo de mostrar para o universo que nós valemos o sangue dele, que o amor e a justiça dele são perfeitos. Tem alguma coisa que vocês queriam colocar? Uma curiosidade. Diga, menina das curiosidades. Uma curiosidade é que algumas pessoas acreditam que Lucas ouviu pessoalmente a história de como aconteceu de Maria. Porque ele conta no livro dele com muitos detalhes e de um jeito assim que os outros não contam. Então, muitos acreditam nisso. Inclusive, tem até o cântico, né, de Maria, dos versos. Você pode acompanhar na sua Bíblia, em Lucas, capítulo 1. A história está ali dos versos 26 ao 49, mas esse cântico em específico está do verso 46 ao 56. Sofia, você tem mais alguma coisa que você queira compartilhar conosco? Acho que só um recadinho pro pessoal que depois de ouvir toda essa história, você tem que ter tirado alguma coisa para sua vida, né? Ouça o que Deus está te falando, o chamado que Ele está te fazendo, que Ele está falando para você fazer agora, assim como Maria. Por quê? Porque senão não adianta você entender que Ele tem um plano para sua vida. Você, é verdade, Deus pode fazer grandes coisas através de mim. Mas como que eu faço isso? Só permitindo que Ele faça isso, não é verdade? Então é isso, fica a dica, galera. E desse cântico de Maria, outra coisa legal que a gente estava vendo é que são 10 versos. Então, nos 5 primeiros versos, ela fala sobre a gratidão pessoal dela, e nos outros 5, ela fala sobre a gratidão dela com Deus, sobre a fidelidade e tudo mais. Nós vamos colocar o apelido dela de Curioses. A menina das curiosidades. Então é isso, gente. E mais uma coisa importante, Sofia, que você falou, né, sobre ser submissa, é entender também que nem sempre a vontade de Deus é a mesma vontade que a nossa, né? Mas que a gente tenha durante essa semana o discernimento através do Espírito Santo para tomar as melhores decisões. Para terminarmos, Clara, você faz a oração, mas sem curiosidades na oração, tá bom? Vou tentar. Querido bom Deus, obrigada por mais essa lição, para que possamos tirar muitos aprendizados, muitos valores dela para a gente, para a nossa vida. Que o Senhor esteja agora nos dando um ótimo restante de estudo da lição, que o Senhor esteja conosco sempre, que a gente possa aplicar isso sempre. E que possamos ser obedientes como Maria. Em nome de Jesus, amém. 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 Não deixe de comentar, compartilhar e curtir. Se inscreva no nosso canal.